Eu tenho umas animaçõezinhas aí, né? Então, a automação industrial ó, é uma área de pesquisa que vem ampliando sua atuação gradativamente nos últimos anos. Então, quem gosta da área de automação industrial é uma área que sofre mudanças constantemente. Então, tem que se atualizar. Tem muita novidade aí no mercado, né, nessa área de automação. Todo ano sai coisas novas aí. O uso de dispositivos e a aplicação de soluções desenvolvidas em automação industrial tem grande repercussão, sobretudo no setor industrial. Então, e principalmente vocês da área de instalações elétricas, né, tem muito a ver aí com a nossa automação também, né? Então, hoje a área de instalações elétricas não é só fazer projeto de galpão industrial, de instalações prediais, residenciais, nada disso, né? Então, vocês atuam em diversas áreas e uma delas é na área de automação. Lembrando que a nossa disciplina não é um curso de automação, e sim é uma disciplina de um semestre para vocês terem um conhecimento básico aí de algumas tecnologias aí usadas na automação industrial. Quem gostar da automação industrial, temos outros cursos, né, de automação de duração de 3 anos, no caso a FATEC Osasco, a FATEC Taquera, né, então lá vocês acham cursos específicos na área de automação industrial. Vocês, como alunos da FATEC, já tendo esse curso de instalações elétricas, claro que vocês não vão demorar 3 anos nesses cursos, porque vocês vão eliminar muitas disciplinas básicas. Aí vocês vão fazer mais as disciplinas específicas desses cursos aí. Ideias para vocês futuramente, né? Quem quiser investir em um outro curso. Então, as aplicações não se resumem a substituir o trabalho humano nas tarefas exaustivas, monótonas e perigosas. Então, elas trazem alguns benefícios, né? Então, a automação, né, ela melhora a qualidade dos processos, otimiza espaços, reduz tempo de produção e custos. Isso aí é muito interessante hoje para a indústria, né? Professor. Oi, pode falar. Essa qualidade de processo, a gente pode incluir também a padronização do produto? Sem dúvida, sem dúvida. Produtos padronizados, produtos certificados, né? Hoje em dia, a indústria tem que seguir várias normas, né? Normas ISO aí, né? Então, várias normas internacionais para a indústria ser competitiva e ser aceita no mercado, sem dúvida. Então, sim. Olha só, existem diversos equipamentos utilizados na automação industrial, porém, o nosso CLP, controlador lógico programável, é o protagonista da história. Ele é o mais importante. Então, o nosso CLP, ele é o protagonista, inclusive, da nossa disciplina. Então, ele surgiu no final da década de 60 e revolucionou os comandos e controles industriais. Ou seja, agora vocês não vão mais fazer aqueles circuitos de comandos que vocês faziam lá no laboratório de elétrica lá da FATEC. Tudo bem, valeu, vocês aprenderam, né? E fizeram na prática lá alguns circuitos de comando, né? Circuitos de partida de motor, ligação direta, reversa, algumas lógicas booleanas, né? Com esses painéis de comando. Agora vocês não vão mais fazer painel de comando. No lugar do painel de comando, vocês vão instalar o nosso CLP, né? Aí vocês instalam um determinado CLP e vão simplesmente ligar os sinais, geralmente a parte de cima do CLP, vocês ligam os sinais de entrada e sinais de saída, depende do CLP, né? Então, o nosso, ele tem um barramento, né, aqui, ó, meio. Esse aqui o nosso tem um barramento na lateral e a gente faz as ligações do CLP aqui no barramento.
Ele tem luzes para indicação, né? Mas claro que a parte de CLP ainda não é hoje. A aula que vem, sim, a gente começa a falar desse equipamento em si, o que ele tem, os circuitos dele, né? O que tem dentro do nosso CLP aqui, tá? Esse aqui é o S7200. Nosso é o S7300 que tem lá no laboratório da FATEC. O laboratório da FATEC tem o S7300. Esse é o 1200. E hoje eu também vou deixar para vocês um simulador de CLP. Depois eu vou deixar ele disponível no... vocês baixarem ele, tá? E por enquanto, nossas aulas virtualizadas, né? Então o nosso laboratório também está sendo virtualizado. Vocês vão fazer laboratório aí na casa de vocês. Vai ser utilizando ferramentas de simulação. Então é isso aqui que eu estava falando, né? Então, em vez de vocês montarem um painelzão desse aqui, né? Esse painel ele também é chamado de lógica fixa ou hardwired, né? Então, na década de 60, é isso que a gente tem. Esses painéis sinóticos aí, hardwired, né? Em vez de vocês montarem esse painelzão aqui, claro, vocês vão colocar um CLPzinho aqui no meio. Vocês vão economizar espaço, consumo de energia. E a alteração do processo, você tinha que vir aqui e ficar fazendo a mudança, né, de todas as ligações aqui que você tem. No CLP, se tiver um CLP aqui dentro, você vai mudar apenas o software, né, o SW, ó. W é o nosso software. Vocês vão mudar a partir de agora na parte de comandos, tá? Potência ainda tem que conhecer, né, a potência, né? Claro que a gente não vai ligar direto um motor no CLP. Tem que ter um estágio de potência aí que o CLP controla esse bloco de potência aí. Então, na década de 60, enormes armários de relés eletromecânicos interligados com circuitos elétricos, extensas fiações. Então, o primeiro CLP, ó, foi de 1968, tá? Por Dick Murley, funcionário da Bedford Associates. Então, olha só quem foi o protagonista do surgimento do CLP, General Motors. Então, a indústria automobilística que pediu, né, pro Dick Murley, desenvolver um equipamento que facilitasse toda a parte de comando. Então, olha lá, ele foi desenvolvido com o objetivo de substituir os armários empregados para controlar operações sequenciais e repetitivas, né? E no início, o CLP ele tinha apenas assim blocos de comandos diretos, comandos reversos, lógicas booleanas, lógica E, lógica OR, e não tinha ainda o desenvolvimento de circuitos que contassem tempos, que contassem eventos, né? Isso no início. Mas já ajudou muito, né, a indústria automobilística com esse tipo de CLP inicial. Depois vieram os CLPs com toda a lógica de programação bem mais avançada, com determinados circuitos digitais. E com esses circuitos digitais, a gente podia controlar tempo, controlar eventos, ler sinais analógicos e uma série de características que nós temos até hoje, né? Porque o nosso CLP, ele é como um mini computador. Você programa ele do jeito que você quer para um determinado projeto. Então, essa primeira geração, ó, de CLPs usava componentes discretos e tinha baixa escala de integração. Aqui que é isso? Não tinha ainda muitos circuitos integrados, né? Então, os circuitos integrados é o que a gente usa, né, atualmente, porque a gente tem uma alta escala de integração hoje. Então, na época, tinha muito componente discreto, ou seja, você tinha que pegar lá um transistor, resistor,
capacitor, e fazendo o circuito, e montando o circuito. Hoje, esses componentes estão integrados em uma pastilha, em um CI. Então, no início, não. Sua utilização só era viável quando substituía painéis que continham mais de 300 relés. Tem essa característica aqui. Então, substituir um painel pequeno não era vantagem na época, né? Na década de 60, 70. O tal equipamento ficou conhecido como PLC. Então, o pessoal, né, também da indústria, do mercado, o pessoal mais antigo, eles, em vez de falar CLP, o pessoal fala PLC. Né? Então, o pessoal mais antigo aí na área industrial fala PLC, mas é o nosso CLP, né? CLP em português, computador lógico programável. Em inglês é Programmable Logic Controller, né? PLC. E nós temos a ABNT, né? Então, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, vocês devem conhecer muito bem a NBR 5410 ou NB3, né, para instalações elétricas. É um livrinho que é meio que uma bíblia para vocês, né? NBR 5410. Ou o livro do Neri, né? Do professor Neri também. Né? Então, o livro do professor Neri, de instalações também, é um livro que é como uma bíblia também para a parte de instalações aí. Ele é mais amigável, né? Um livro mais amigável que a norma mesmo, né? Então é melhor pegar um livro com umas figurinhas bem mais bonitinhas, bem mais fácil de entender do que ficar lendo normas. Então a ABNT, ela especificou o CLP. O que é, né? Ela deu o nome, né, para o CLP, característica dele. É um equipamento eletrônico digital, já entra lógicas digitais, com hardware e software, compatíveis com aplicações industriais. Então, para ele ter essa característica de aplicações industriais, então tem que pensar um detalhe que o ambiente industrial, ele não é um ambiente como um escritório comercial. Né? Então, um escritório comercial, você tem lá silêncio, você tem um ambiente que não é poluído, você não tem vibração, né, gases tóxicos, nada disso. E no ambiente industrial nós temos isso. Isso aí pode afetar a vida útil dos componentes eletrônicos. Então, em um ambiente industrial que tem lá umidade, tem pressão, tem gases, tem vibração, isso tudo pode afetar a qualidade aí dos componentes do circuito eletrônico. Então, o CLP ele tem que ter uma certa blindagem para isso. Isso, o CLP, apesar da eletrônica dele não ser cara, ele é um equipamento caro, porque ele foi projetado para trabalhar nesses equipamentos. Então, ele tem várias proteções internas, né, desse circuito. Temos também a definição de CLP pela ANEMA, né, que é a Associação de Manufaturas Elétricas Nacional. O CLP trata-se de um aparelho eletrônico digital que utiliza uma memória programável para o armazenamento interno de instruções para implementações específicas tais como lógica, sequenciamento, temporização, contagem, aritmética, para controlar através de módulos de entrada e saída, vários tipos de máquinas e processos. Agora sim, então a NEMA, ela especificou melhor, né, o que é o nosso CLP. E realmente o nosso CLP é exatamente isso aí. Né? Então nós temos aí memórias que a gente programa ele, é um circuito digital, ele é processado, né, tem processamento de informações, tem muita lógica, tem sequenciamento, temporização, contagem aritmética. Isso aqui são circuitos que vocês aprenderam nas aulas de digitais, né? O professor Nelson também. Né? Então, são circuitos
digitais que vocês aprenderam, e são os circuitos essenciais que a gente precisa para os nossos projetos funcionarem. Então, com o surgimento dos circuitos integrados, foi possível viabilizar e difundir a utilização do CLP em grande escala, melhorando o poder do processamento e diminuindo o tamanho dos equipamentos. Esse avanço está atrelado, em grande parte, ao desenvolvimento tecnológico dos computadores, até mesmo em sua arquitetura de hardware e software. Então, o elemento principal que nós temos dentro do CLP é esse carinha aqui. Ele é o microcontrolador. Né? Então, esse aqui é um microcontrolador e dentro dele nós temos circuitos de processamento, de memória RAM, de memória RAM, de conversores ADs, DAs, circuitos de temporização, circuitos de contagem, circuitos de sequenciamento. Então, tudo está aqui dentro. Então, eu preciso saber programar esse carinha aqui e ligar nos terminaizinhos deles, né, os meus sinais que eu quero controlar, de entrada e saída, né? Ligar, saber como é que a gente liga todos esses sinais aqui nesses terminais, em alguns deles, né? Nem todos eles a gente vai poder ligar os nossos sinais. Então, com o uso, né, dos microprocessadores e os microcomputadores de última geração e o de arquitetura híbrida, aliada às novas técnicas de processamento paralelo e às redes de comunicação, contribuíram para o sucesso desse equipamento industrial. Então, e hoje, nesse microcomputador, que nem está aqui no desenho, ó, nós temos um cabinho de rede, né? Então, hoje em dia, esses microcontroladores, eles se comunicam entre si. Né? Então, a gente não liga mais só o cabo de força. Né? Tem o cabo de força e o cabo de rede. Eu, às vezes, nem tenho o cabo de rede porque a rede é Wi-Fi, a rede é sem fio. Né? Geralmente, a rede vai ser sem fio hoje. Então, há pouco tempo, o CLP possui a arquitetura proprietária. Isso aqui não é legal, né? Todo projeto que é proprietário, ele não consegue uso dele no mercado. Né? Então, toda arquitetura proprietária você não consegue vender. Né? Então, você tem que seguir uma norma. E no caso do CLP, é a norma IEC 61131. O 3 aqui é um capítulo da norma que padroniza a linguagem de programação. Porque não adianta você montar um CLP e você criar a sua própria linguagem de programação e querer vender esse produto no mercado, sendo que o mercado ele segue a norma. Como o mercado segue a norma, todo mundo vai querer comprar um produto que segue uma norma padronizada. Por quê? Você compra o CLP de um fabricante e depois você quer comprar um CLP de outro fabricante e os dois eles têm que usar a mesma linguagem de programação. Então, se a gente não tiver uma norma para padronizar, né, os nossos produtos, no caso aqui o CLP é a 6131, nós não vamos ser competitivos no mercado. Isso aqui vem daquela história dos computadores, né? A IBM, né? A Macintosh. No início, eles tinham arquiteturas proprietárias, mas eles viram que eles tinham que se unir para conseguir sobreviver no mercado. Então, quem optou por manter arquiteturas proprietárias de computadores no início, não teve muito sucesso aí no mercado. Então, essa norma a gente vai falar muito dela aí nas aulas futuras. Então, atualmente, os CLPs possuem funções específicas de controle, canais de comunicação, isso aqui é importante, né? Ter a comunicação hoje nos CLPs,
e permite interligá-los entre si e a computadores em rede, formando um sistema, né, integrado, um sistema de rede, né? Então, eu tenho aqui uma planta, fábrica, né, com vários dispositivos interligados, né, entre si com comunicação. Aqui nós temos, ó, PLCs, eles estão ligados em rede aqui, ó, uma workstation, que pode ter alguém aqui controlando todo o processo aqui, né? Sistemas de I/O, vários elementos aí de redes. Hoje em dia nós temos, né, nessas plantas industriais. Enquanto se estudavam as propostas de padronização do Fieldbus, que é um padrão de rede industrial, ó, as redes wireless suplantaram essa tecnologia e se incorporaram aos CLPs como opção de coleta de sinais de chão de fábrica. Porque uma rede wireless, hoje, ela é fácil da gente implementar, né, num chão de fábrica. Então, ela é fácil porque você não precisa ter a estrutura física de cabeamento, né, para fazer a ligação, né, dos elementos de rede sem fio. Você precisa ter uma tomadinha de alimentação. Tendo a tomadinha para alimentar o equipamento, já vai ser bem útil aí para a nossa rede sem fio. Então, com as redes wireless, eliminaram-se os condutores, ó, usados para interligá-los, propiciando troca de informações e distribuição de dados para todo o processo. E tem muito sensor que nem precisa ter tomadinha, porque ele é a bateria. E é uma bateria que dura coisa assim de 5 a 10 anos, né? Então, são baterias que duram muito tempo. Então, não precisa nem ter uma tomadinha lá para ligar diversos tipos de sensores na rede. Geralmente usa uma tecnologia que se chama Zigbee. O Zigbee é muito usado hoje para medidores de energia elétrica, medidores de água, de gás, de condomínios, né? Porque esses medidores não precisa mais de uma pessoa fazer a medição. Então, com um laptop, vem uma pessoa perto do condomínio e faz a leitura de todos os medidores através dessa rede Zigbee. E ela é econômica porque a potência de transmissão dela é bem baixinha. Por isso que a bateria dura de 5 a 10 anos. A potência de transmissão é baixa, e a potência de transmissão sendo baixa, eu tenho um consumo energético bem baixo. E como é que ela trabalha, essa rede? Uma placa Zigbee se comunica com a vizinha dela. Então, o que eu preciso é ter várias plaquinhas de Zigbee próximas. E uma vai conversando com a outra e vai aumentando a expansão dessa rede. Então, eu vou ter uma rede de médio alcance, né, digamos assim, não de longo alcance, porém com baixa potência de transmissão, porque uma plaquinha ajuda a outra na comunicação. Então, a tecnologia Zigbee é muito utilizada. Vantagens, ó, do nosso CLP em aplicações industriais. Então, são várias nessas vantagens, né? Então, nós temos vários benefícios. Aumento aí de produtividade, otimização de espaço, já até falamos, melhoria na qualidade de produto final, de manter a sua qualidade. Alto MTBF, que é o tempo médio entre falhas, né? Então, esse tempo médio entre falhas, a ideia é que seja um tempo infinito, né? Mas é possível a gente controlar essas falhas até por questões de manutenção já programada, né? Então, eu programo minha manutenção sabendo quando que eu vou ter que fazer aquela manutenção. Baixo MTTR, tempo de máquina parada. Então, se eu consigo programar melhor a minha manutenção, a minha máquina fica menos tempo parada. Isso aí também é interessante. Maior segurança para operadores, menor consumo de energia. Redução de refugos. Reutilização de cabeamento, né? Maior confiabilidade. Fácil manutenção. Projeto de
sistema é bem mais rápido, flexibilidade aí na minha planta, satisfazendo maior número de aplicações. Você vai lá, só troca o software, né, do seu projeto, não precisa trocar a ligação física, interface com outros CLPs de comunicação. Então, são várias as vantagens, né? A parte de evolução, ela então, no início do CLP, eu já falei, foi em 1960, início em 70, com as fábricas automobilísticas, principalmente a General Motors. Então, qual era o problema? Qualquer alteração no processo de fabricação dos automóveis, por menor que fosse, ela era trabalhosa e demorada, porque precisa ter uma pessoa especializada para ir lá no painel de comando e mudar a parte física desse painel de comando, das ligações. Portanto, para produzir um automóvel de cor ou modelo diferente, havia uma longa espera, uma vez que a produção era feita em grandes lotes. Como era difícil essa mudança do processo, então eu tinha que, pelo menos, produzir grandes lotes para depois mudar. Senão, não era vantagem isso aí para a indústria. Nessa época, a tecnologia era a automação com lógica de contatos, utilizando painéis com relés, eletromecânicos e muita fiação. Obviamente, essas fábricas não haviam sido projetadas para constantes modificações. Tá? Então, usando o painel eletromecânico, de relés, claro que a gente não ia poder estar toda hora mudando, né, esse painel aí para mudar a nossa produção. Por causa das limitações tecnológicas, qualquer alteração na configuração da linha de produção tinha um custo elevado, pois todos os intertravamentos para controle e segurança eram feitos com painéis de relés e os nossos contatores, né? A utilização de lógicas de contatos apresentava as seguintes desvantagens. Inflexibilidade. Então, efetuar mudanças, né, no processo produtivo significava alterar toda a lógica de contatos e intertravamento. Então, frequentemente, isso se traduzia em sucatear aos enormes painéis e produzir um novo. Era melhor você tirar aquele lá e fazer um novo do que ficar alterando ele. Isso demandava tempo, né? E grandes interrupções não é o que a indústria quer. O custo operacional era elevado também, né? Os painéis utilizados na automação eram grandes, ocupavam grandes áreas também, com montagem lenta e componentes eletromecânicos suscetíveis a falhas. É aquela falha lá do contato, né, do relé. Aquela falha do contato do relé era frequente, né, nesse tipo de sistema. Um dispositivo hoje que é semicondutor, já nós não temos esse problema, né, de falha contato da chave dele, né? Alto custo de desenvolvimento e manutenção também é uma desvantagem. As lógicas com relés tinham de ser minimizadas para reduzir o número de componentes e o custo envolvido na montagem. Esse fato aumentava a complexidade do projeto. São as desvantagens, mas nós estamos na era da evolução, né? Nós estamos falando disso aqui, evolução. Então, quando o CLP foi desenvolvido, buscava substituir esses enormes painéis, né, com relés eletromecânicos e quilômetros de fios que predominavam na indústria, pois esses painéis não possibilitavam flexibilidade em relação ao modelo de veículo produzido. Então, a ideia era tirar esse carinha aqui, né, e no lugar dele colocar um relé, um CLP, né, CLP. Lembrando que o CLP não é desse tamanho, né? Então, aqui dentro do painel, ele vai ser de um tamanho assim, bem pequenininho.
E esse é o nosso CLP, tá? O CLP que tem lá no laboratório da FATEC. Esse é o S7300, né? Aqui estão os bloquinhos de entrada e saída, né? Geral, a gente faz a ligação, abre essa portinha aqui e faz as ligações. Com o objetivo de resolver esses problemas, a GM, General Motors, solicitou o desenvolvimento e a produção de equipamento com as seguintes características: ser facilmente programável, então, em vez de ir lá trocar o painel, você ia programar ele, né? Programar com a sequência que você queria do processo de produção. Possuir manutenção e reparo facilitados também, usando uma montagem de módulos encaixáveis, né? Tipo plugin. Então, aquele motor lá não está funcionando, você vai lá, tira a plaquinha de controle dele, de potência, e coloca uma outra plaquinha de potência. Então, é um tipo de manutenção bem fácil de ser feito. Funcionar em ambientes industriais, né? Então, esse equipamento agora ele é mais sensível, ele é eletrônico, ele trabalha lá com uma tensão bem baixa no processamento, claro, mas ele tem que ser confiável. Trabalhar em ambientes industriais. Ser fisicamente menor, senão não interessa, né? E realmente a eletrônica, ela consegue fazer isso, né? Deixar os equipamentos. Produzir dados, né? Então, produzir dados para que eu preciso saber quantos automóveis foram produzidos. Preciso saber quantos pneus eu estou gastando, né? Então, eu tenho que ter algum tipo de dado, né, nesse processo. Preciso saber o tempo, né, de produção de um determinado automóvel, assim por diante. Ser competitivo também quanto ao custo. Então, não adianta eu ter um custo elevado para ter esse sistema que eu estou querendo, né, agora, para melhorar a estrutura de produção. Então, o primeiro CLP, ele foi projetado previamente com duas placas, a fonte e a placa processadora, controlada por software. Hoje, a maioria dos CLPs também tem essa característica, né? Eu tenho uma fonte separada dele, mas tem que ser uma fonte boa. Se essa fonte é problema para todo o meu processo. É uma fonte bem dimensionada aí para o nosso CLP. Um protótipo construído com essa arquitetura mostrou-se muito lento, né? O primeiro protótipo, exigindo o acréscimo de uma placa chamada Logic Solver, que ela agilizava o processamento, essa Logic Solver. Tinha como finalidade implementar em hardware as funções mais usadas pelo software, acelerando assim o processamento. Isso aqui tinha muito nos computadores antigamente, né? Tinha unidades aritméticas que você podia instalar ou não no computador para ele ficar mais rápido, né? Isso no início lá, aqueles computadores 286, 386, 486, né? Antigamente tinha isso também nos computadores. E aí, em 69, lá, a Bedford Associates apresentou para a General Motors um equipamento que atendia essas necessidades. O nome dele foi o Modicon, né? Então, é um controlador digital modular. E aqui está uma imagenzinha dele. Então, esse foi, pela história, o nosso primeiro CLP. Controlador lógico programado. Então, o Modicon 84 foi o primeiro CLP comercial com essas tecnologias. Então, tinha muitos benefícios, né? Vamos ver. Grande economia nas mudanças de funções, por ser facilmente programável, aumento na vida útil do controlador por utilizar componentes eletrônicos, né? Então, o componente eletrônico ele tem uma vida útil bem maior do que um componente eletromecânico. Menor custo de manutenção preventiva e corretiva por ser intercambiável,
diminuição de espaços. Então, basicamente, o que a indústria queria, né? Ela queria diminuição de espaços, diminuição de consumo, programação fácil. Os CLPs foram produzidos na indústria brasileira na década de 1980, especialmente nas filiais de empresas multinacionais que implantavam tecnologia utilizada na matriz. Em pouco tempo, essa tecnologia se proliferou e adquiriu grande aceitação no mercado. Em 94, havia mais de 50 fabricantes de CLP que demonstrava seu sucesso e aceitação. Então, o CLP veio para ficar. Claro que hoje em dia o CLP é um mini computador mesmo, que você programa, você usa ele para diversas tarefas. Ele também não é utilizado hoje em dia só na indústria, né? Ele é utilizado no comércio, nas residências, né? Para vocês fazerem projetos de automação residencial, automação comercial. Então, hoje em dia, você chega lá num prédio, você vai lá na recepção, você fala que quer ir na empresa tal, no andar tal, aí a menina faz lá o seu cadastro, te dá um crachazinho, esse crachazinho você encosta na catraca para entrar, né, a catraca de acesso do prédio, aí a catraca é liberada e a catraca já fala para você assim, ó, vá para o elevador 5. Aí, a hora que você chega em frente do elevador 5, a porta se abre, você entra dentro do elevador e não tem nenhum botão. Aí a porta fecha e o elevador começa a subir e para justamente no andar que você solicitou esse elevador, solicitou, né, para ir na empresa. Então, hoje em dia tem muitos serviços desse tipo. Aí você entra lá no hall, a luz estava apagada, a luz acende para facilitar o seu caminho lá. Depois você muda de área, a luz apaga, ou muda a intensidade da luz. Então, tem vários projetos hoje de automação que vocês podem fazer utilizando o nosso CLP. Aqui são eventos na evolução, né? Então, aqui é uma tabelinha que tem na nossa postinha de automação. Então, ela fala um pouquinho da década de 60, né? Que eu já falei um pouquinho de surgimento do CLP, né? Para substituir painéis. Na década de 70, né? Ó, o CLP adquiriu instruções, né? De temporização, operações aritméticas. Ou seja, já começou ter uma evolução aí da parte de circuitos dentro do CLP, inclusive o PID, né? Então, o controle analógico de PID. Em 1980, redução do tamanho físico dele, né, em virtude da evolução eletrônica. 90, entrou a norma IEC, né? Então, a norma IEC padronizou a parte de programação dos nossos LPs e introduziu o IHM, né? Então, como agora vocês têm um sistema que está programado, eu posso ter uma telinha do lado lá do meu processo. Essa telinha você tem opções de touchscreen nela para programar o equipamento, para parar o equipamento, para fazer alguma manutenção do equipamento e assim por diante. Hoje, preocupação em padronizar os protocolos de comunicação para CLPs de modo que haja interoperabilidade, possibilitando que o equipamento de um fabricante se comunique facilmente com o de outro, que facilita a automação, o gerenciamento e desenvolvimento de plantas industriais mais flexíveis e normalizadas. Então, isso aqui já é realidade, né? Então, nós temos vários tipos de protocolo de comunicação. E se o protocolo de um fabricante é diferente do outro, existe sempre um conversor, né? Aí você tem que ter o conversor de protocolos, e esses conversores, eles atuam tanto na parte física quanto na lógica dessa comunicação. O nosso próprio CLP, ele tem, a hora que o computador hoje, geralmente a porta de comunicação é USB. Agora, o CLP não tem porta USB, ele tem portas RS-232, então eu preciso ter um
um conversorzinho, né? O nosso CLP lá da FATEC, ele tem esse conversor, que de um lado eu tenho a porta USB, que eu ligo no computador, e do outro lado um RS-232 que liga no CLP. Isso aí é comum hoje, né, esses conversores. Agora, falando da parte de controle de processos, então, lembrando que a aula passada eu falei da Revolução Industrial, né? No século XVIII. Então, ela já veio, foi o início, né, da parte industrial, né, da automação começou, né, bem básica, aí na XVIII. Então, o ser humano procurava produzir bens de consumo mais baratos, em maiores quantidades e com qualidade. Então, para você ter produto barato, você tem que aumentar a sua produção, ela tem que ser mais rápida, eu não posso ter muito funcionário envolvido, né? Então, isso aí eu consigo diminuir o custo, né, da minha produção. Sendo assim, se vem desenvolvendo processos cada vez mais otimizados para alcançar tal ideal. Então, a parte de controle do processo, né, tem engenheiros, né, de processos, tem essa área, né, de engenheiro de processos, que ele estudou especificamente para melhorar diversos tipos de processos nas empresas, nas indústrias em geral. Então, o que é o nosso processo, né? E como é a definição de processo? Um conjunto de equipamentos, espaço físico e recursos humanos utilizados com o objetivo de produzir produto. Todo o processo possui essas etapas aqui, ó. Entrada de matéria-prima. Aqui está realmente o processo. E aqui o que o dono da empresa gosta. Saída do produto acabado. Né? Aqui o dono gasta dinheiro. Né? Aqui é feito o processo que ele quer. E aqui ele gosta, né? Dessa saída do produto aqui acabado. Então, através dos tempos, o controle de processo atravessou 3 importantes fases. Então, nós começamos lá com o sistema manual, depois veio o sistema de atuação semiautomática e o automático. Então, o manual. Nesse tipo de controle, o homem recebia as informações do processo através da leitura de instrumentos, impressões visuais, sonoras, táteis. Baseado nisso, ele atuava, né, em válvulas, alavancas, botões, que alteravam o funcionamento do processo com o objetivo de obter a saída desejada para o produto desejado, né? Então, a gente pode resumir o processo nesse desenho aí que está se formando. Então, eu tenho o processo em si, esse retângulo de cima. Eu tenho aqui o meu processo. E olha só, o homem está ocupando todo o tempo desse processo. Então, com ele que gera informações, né, para o processo, e o processo envia também informações para o homem. Né? Então, tem esses dois lados aí. Nós temos esses dois lados aí dos processos. Então, o processo manual tem essa característica. O homem está envolvido diretamente nesse processo. Aí veio o sistema de atuação semiautomática. Então, outra forma de controle era baseada na supervisão do homem e de alguns itens de controle. O homem agora também fazia parte do processo, mas de alguns itens de controle autônomos, como um motor mantinha sua velocidade devido ao retorno recebido de um gerador de sinais acoplado mecanicamente ao próprio eixo do motor. E é isso aí que a gente tem que fazer para controlar a velocidade de um motor.
Sendo assim, a atuação do operador apenas serviria para definir a velocidade desejada. Então, no sistema semiautomático, eu tenho agora o meu processo todo, e o homem agora ainda faz parte, mas de uma porção menor do processo. Então, ele continua gerando, né, informações de sinais de entrada, saída, só que eu tenho um sisteminha aqui semiautomático. Esse sistema semiautomático, ele pode fazer, e o exemplo está dizendo aqui, o controle do motor, da velocidade do motor. Eu posso programar, né, o homem vai programar o sistema semiautomático para falar, olha, mantenha a velocidade do motor aí em 200 RPM. E aí ele vai manter a velocidade do motor. Então, entrou agora uma parte semiautomática no processo. Diminuiu um pouco o trabalho do homem. E nós temos o sistema de atuação automática. Agora o homem está fora do processo. O processo agora ele é totalmente automático, né? Olha o processo aqui. Eu tenho um sistema automático aqui, que controla todo o processo, e o homem está aqui só falando, olha, me faz o tipo A para o processo. Pronto, terminou o tipo A, agora me faz o tipo B. E a quantidade é essa, me faz clipes grandes. Agora eu quero clipes pequenos. Agora eu quero clipes médios. Então o homem só manda agora, né? E o processo é todo automático. Tá? Então a ideia é que vocês, hoje em dia, façam algo assim, né? Tudo automático. Então aqui tem três ilustrações, né? Que retrata aqui um processo manual. Um processo semiautomático que usa a máquina e o homem, né? Aqui é só o homem, no caso aqui a mulher aqui fazendo costura, né? E aqui um processo de costura totalmente automático, né? Esse é um processo que o homem não está mais presente aqui, ele está presente para ligar, para desligar e para informar aí para o sistema automático o que ele quer. E temos a automação de processos. Né? Então, na automação de processos, nós temos a definição, né, de automatização, que é sinônimo de mecanização, é uma ação cega, ele é feito em malha aberta, então eu não tenho realimentação do sistema para fazer uma determinada proteção. Agora, a automação não. A automação ela já tem como definição uma malha fechada. A malha fechada significa que o processo te realimenta para te falar, olha, o produto está assim, mantém ele assim ou corrige. Né? Então, a independência do homem e ele recebe informação para ações corretivas na automação. Duas definições aí utilizadas aí nos processos. Aqui nós temos um ciclo de processos. Né? Então, o processo automatizado, que tem, para ele funcionar, ele tem que ler sensores, né? Então, todo o processo automatizado, ele tem que ter sensores para fazer leituras de diversos parâmetros, tem que ter o controlador, que é a lógica que vai processar as recebidas dos sensores, e esse controlador vai gerar atuações para corrigir algo no processo, né? Ou dar continuidade ao processo. Então, temos esse ciclo aqui. E esse ciclo, ele é bem parecido com o funcionamento do CLP.
O CLP ele trabalha nesse ciclo também. Ele lê sinais de entrada, processa informação e gera sinais de saída. Fica esse ciclo. Tá? O nosso CLP também faz isso. A parte de manufatura, então, manufatura é transformar um produto, que é uma matéria-prima, em um produto final. Eu consigo isso, né, produto inicial e final, através de processos. São vários tipos. Né? Eu posso ter diversas células, né, para gerar processos químicos aí. E o controle, ele precisa ter uma integração. Né? Eu preciso ter um controle que integre todas essas partes do sistema, que envolvem periféricos, robôs, estações de trabalho, espaço físico. Né? Então, eu preciso ter um controle integrando tudo isso aí. Então, temos que ter uma perfeita harmonia entre essas partes aí. Então, nós temos 3 amplas classes da automação industrial. Temos a classe fixa, programável, temos uma que se chama flexível, que usa essas duas aqui. Então, na automação fixa, esse tipo de automação é para produção elevada. Tem que produzir muito, né? E você produzindo muito, eu consigo baixar o custo. Então, o volume de produção é muito alto, a produção é rápida e de baixo custo. O custo é dividido pelo grande número de unidades. E, sei lá, tem uma produção aqui de vinho, de água, alguma coisa aqui, tá? Várias garrafas aqui com um produto dentro. Eu estou fazendo vários produtos, né? Então, por isso que eu consigo diminuir o preço deles e o lucro vai ser em função de vários, né, produtos desses que são produzidos. É automação fixa. E na automação fixa, nós temos as seguintes características. Temos um risco. O investimento é alto e, se não ocorrer a demanda prevista, o custo vai aumentar. Então, problema. Ao final do ciclo de vida do produto, o equipamento se torna obsoleto. Você fez lá uma produção altíssima de algum brinde da Copa do Mundo e acabou a Copa do Mundo, né, você não vai mais usar aquele determinado produto. A automação fixa tem esse problema. Né? Ao final do ciclo de vida, o equipamento se torna obsoleto, não é economicamente viável para produtos com ciclo de vida curto. Ou se o ciclo de vida for curto, não vale a pena desenvolver uma automação fixa. Hoje em dia, nós temos muito a programável. Né? Então, o volume de produção é pequeno, mas nós temos a célula. Né? Então, posso ter várias células e determinar o uso de quantas células eu quiser em função do volume de produção. E eu posso mudar meu tipo de produto também. Né? Então, uma célula faz um produto, outra célula faz outra, ou 2 células trabalham em um produto, se o volume de produção aumentou, uma terceira célula um produto, e assim por diante. Eu tenho variedade de produtos. Né? Portanto, uma adaptabilidade na automação programável. Ela utiliza equipamentos programáveis para a produção em lotes. E o custo vai ser dividido pelo grande número de unidades produzidas. Né? Então, na programável, eu consigo mudar meu processo, consigo mudar meu produto, né? Criar outros tipos de produtos. Geralmente, é um tipo de produção celular, né? Determino células aí de produção.
temos a flexível. A flexível ela possui características da fixa e da programada, as duas. Também conhecida como FMS, o Sistema de Manufatura Flexível, ou SIM, Manufatura Integrada por Computador. Então, eu tenho versatilidade nesse tipo de manufatura flexível. Características da manufatura flexível: volume de produção médio, utiliza uma série de estações de trabalho conectadas. Um computador central gerencia a produção de diferentes produtos, possibilita a produção de diferentes produtos ao mesmo tempo. Porque na flexível eu consigo essa característica de diferentes produtos trabalhando com a estrutura que eu falei, a celular. Então eu crio células de produção. Isso aí é bem interessante, porque você pode ter produtos diferentes e quantidades diferentes desses produtos. Esse tipo de manufatura. Nós temos hoje também a robótica presente no processo, Geralmente temos esses manipuladores mecânicos, braço robótico. Então, a robótica é conhecida mais estritamente como a programável. Então, um robô industrial é uma máquina para finalidades gerais com certas características que o permitam manipular um produto tal qual o ser humano ou com mais habilidade e eficiência. Então, o robô ele não vai parar para almoçar, ele não vai reclamar do chefe, ele não vai ficar bravo, e ele vai trabalhar de semana, domingos e feriados, sem reclamar. Então, tem muito disso aqui hoje, Muita produção do nosso manipulador, nosso robô, tem vários tipos, de robôs. E aí a